Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Que saudade do trilhar, que saudade da nossa igreja, né? Mas o tempo pede para que a gente fique em casa nesse momento, né? É um tempo de aproveitar para brincar mais com os irmãos, aproveitar para brincar mais com os papais, ajudar nas tarefas de casa, fazer os trabalhos de casa. Quem está fazendo os trabalhos de casa aí, hein? Espero que todo mundo, ninguém está deixando atrasar não, né? Pois é. Bom, eu sou o tio Renan, eu sou o tio lá da salinha verde do trilhar, né? E hoje nós viemos aqui para aprender mais uma história fantástica da Bíblia. Claro que eu sei que tem um monte de gente aí que já conhece um tantão de histórias, mas hoje nós vamos ouvir talvez uma que vocês já tenham ouvido, mas nós vamos aprender um pouquinho de outras novas coisas sobre essa história. E essa história, eu acho que vocês não vão saber de quem é. Ela fala de um menino que era muito, mas muito inteligente. Quem aí de vocês é muito inteligente? Todo mundo, não é? Isso, eu conheço vocês, eu sei que vocês são muito inteligentes mesmo, né? Pois então, a história de hoje vai falar sobre a vida de Daniel. Não é quando Daniel era grandão, não. É quando Daniel ainda era muito pequeno, ele era jovem ainda, ele tinha entre 15 e 16 anos, 17, mais ou menos, né? E aí aconteceu o seguinte, a nossa história começa com um rei. Não é qualquer rei. O nosso rei dessa história é o rei Nabucodonosor. Quem consegue soletrar o nome dele? Quem? Difícil, não é? Pois é, o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele invadiu a cidade de Israel, vocês acreditam? Ele sitiou a cidade, dominou o rei de Israel e ele mandou o chefe invadir aquela cidade. O nome do chefe dos oficiais era o Aspenaz, que comandava todo o exército da Babilônia. O rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Então ele deu ordens para que invadisse Israel e para que a sitiasse. Quando ele chegou lá na cidade, ele foi até o templo onde era a casa do Senhor, pegou alguns utensílios e o rei ainda deu outras ordens a Aspenaz. Disse que ele trouxesse também jovens. Mas não era qualquer jovens. O rei foi muito específico. Eu vou ler aqui na Bíblia para vocês. A história se encontra lá no livro de Daniel, no capítulo 1. Olha o que ele diz no versículo 4. Olha, Aspenaz, você não vai trazer qualquer jovem, não. Olha como é que são os jovens que ele tem que trazer. Lá no versículo 4 diz assim: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele trouxe esses meninos que já eram muito inteligentes e eles foram para a Babilônia. Eles não foram morar em qualquer lugar. Eles foram morar... trouxe um, trouxe outro, trouxe outro e trouxe outro. Eles não foram morar em qualquer lugar. Eles foram morar no palácio do rei. E eles, durante 3 anos, teriam que aprender mais ainda do que eles já sabiam. Eles teriam muitos professores que iam ensinar muitas coisas para eles. E eles serviriam como conselheiros do rei. Eles seriam os sábios do rei, né? E foram vários jovens que vieram lá de Israel para a Babilônia. Dentre eles vieram 4 jovens. O primeiro eu já falei, Daniel, né? Daniel, que é o rapaz que recebe o nome do livro na Bíblia, né? O livro de Daniel conta a história de Daniel. Mas vieram junto com eles também Ananias, Azarias e Misael. Vieram esses 4 jovens lá que eram muito inteligentes. Deus tinha dado muitas capacidades para eles. Assim como ele deu para vocês também, né? Isso é muito bom. E aí, o Aspenaz, o rei deu ordem para que... o rei deu ordem para que Aspenaz cuidasse desses meninos. E falou assim, olha, durante 3 anos, você vai dar para esses jovens daquilo que eu como.
da minha comida, da minha bebida, e você vai cuidar muito bem desses jovens para que eles sejam saudáveis e para que eles sejam mais inteligentes do que eles já são. No final desses 3 anos, você vai trazer de novo esses jovens à minha presença e eu vou experimentá-los para ver se eles estão mesmo muito inteligentes. E assim o chefe fez. Aspenaz chamou o cozinheiro, o chefe dos cozinheiros, e falou com ele: olha, você terá que cuidar desses jovens durante 3 anos, e o rei Nabucodonosor, que vive eternamente, deu ordens para que você desse da própria comida que ele come, do banquete e da bebida que ele bebe no banquete dele. E assim ele fez, né? Deu a ordem lá para o chefe dos cozinheiros. Mas, sempre tem um mais na história. Mas Daniel, como vocês já ouviram na Bíblia falar deles, Daniel era um jovem muito inteligente. E ele tinha ensinado já desde pequenininho a cultura de Israel. Ele tinha aprendido a palavra de Deus. Ele já não era tão criança assim. Se ele já não era tão criança assim, ele tinha aprendido já toda a tradição lá do povo de Israel. Já tinha ouvido falar sobre o Deus, que é o nosso Deus, o verdadeiro Deus. Então ele já tinha guardado no coração toda a verdade sobre o nosso Deus. E lá, quando ele era pequenininho, ele aprendeu algumas coisas muito importantes. Ele aprendeu sobre a cultura alimentar do povo dele. Ele aprendeu que outros povos, eles faziam esses banquetes e preparavam esses banquetes, mas não era só para comer. Eles ofereciam aquela comida a outros deuses. E Daniel já tinha decidido firme no coração, uma decisão firme no coração dele, que ele ia ser fiel ao compromisso dele com Deus e que ele não ia se contaminar com nada disso, né? Deus sabia do propósito no coração de Daniel e ele também o ajudou nessa situação, né? Porque sabia e conhecia o coração de Daniel. E aí o que Daniel fez? Quando ele ficou lá com o chefe do cozinheiro, ele conversou com ele e ele falou assim: olha, chefe, eu sei que o rei pediu para você dar pra gente daquela comida do banquete do rei. E olha só, eu fico imaginando o que é que teria naquele banquete. Deveria ter muitas coisas gostosas. Eu imagino. Se bem que lá era muitos e muitos anos atrás, né? Talvez não tivesse, deixa eu ver, talvez não tivesse sorvete, talvez não tivesse refrigerante, não tivesse pizza, mas teria a melhor comida da época. Imagina só aqueles pernis assados grandões em cima da mesa. Que delícia devia ser, né? E frango assado, e frutas, e doces, e pudins, e tudo mais, e bolos. Devia ter tudo do bom e do melhor, né? E aí Daniel decidiu não se contaminar com aquela comida, não comer daquela comida, porque, lembra? Era uma comida que era oferecida aos deuses da Babilônia. E Daniel, fiel ao seu compromisso, decidiu não se contaminar. E ele conversou com o chefe dos cozinheiros. Chefe, o senhor poderia experimentar dar pra gente legumes e água para beber durante esse tempo? O chefe dos cozinheiros sabia como é que era o rei Nabucodonosor. Ficou com medo. Ele falou: olha, Daniel, se eu fizesse isso para você, eu poderia perder a minha cabeça. Poderia perder a cabeça porque o rei poderia mandar matar. Imagina só se ele desse legumes para os meninos e eles ficassem mais fraquinhos ou aparentassem estar doente, porque os outros iam comer da melhor comida e eles iam comer só legumes, né? E aí o chefe dos cozinheiros ficou com medo. Mas o Daniel foi esperto. Ele falou assim: você nos dá 10 dias para experimentar essa comida. Se ao final desses 10 dias a gente parecer mais fraquinho, mais doentinho do que os outros, o senhor pode cancelar essa comida e nos dar a comida do banquete do rei, né? E assim Daniel fez. E aí Deus permitiu que isso acontecesse também. No final dos 10 dias, eles pareceram muito melhor, pareceram muito mais saudáveis, e aí o chefe permitiu que durante 3 anos Daniel e seus amigos se alimentassem apenas de... vamos ver o que tem aqui, vamos ver. Legumes! Vamos ver o que mais tem aqui nessa cesta. Mais legumes! E aqui, vamos ver. Legumes. E mais legumes! E durante 3 anos, Daniel e seus amigos só se alimentaram de legumes e de água que o chefe dos cozinheiros dava para eles se alimentar. Ao final desses
3 anos, o rei Nabucodonosor pediu aos penais que trouxessem todos aqueles jovens à presença do rei. E assim foi. Eles foram colocados diante do rei. Eles já pareciam muito saudáveis, como eu já falei para vocês, né? E o rei começou a experimentá-los com todos os tipos de perguntas. O rei fez perguntas muito difíceis sobre matemática, sobre português, sobre ciência, sobre astronomia, sobre física. Eu não sei se eu daria conta de responder tanta pergunta difícil, mas a Bíblia conta que esses jovens responderam tudo com excelência e o rei ficou admirado. Olha só como é que a Bíblia fala deles, ó. Presta atenção. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Crianças, 10 vezes mais sábio. Olha só como Deus é bondoso com os nossos amiguinhos, né? Então, a nossa história de hoje termina aqui. Mas nós temos algumas lições que nós podemos aprender com essa história, né? E a lição mais importante de todas elas é que, primeiro, tudo do que a gente tem, tudo do que a gente sabe, tudo do que a gente recebe, não vem da gente mesmo, vem de Deus. Toda aquela situação aconteceu porque Deus permitiu, né? Deus permitiu que Israel fosse invadida, Deus permitiu que aqueles jovens fossem trazidos até a Babilônia, mas Deus também permitiu e deu àqueles jovens sabedoria mais excelente do que a todos os outros, né? E a vida daqueles jovens glorificaram a Deus. Essa é a primeira coisa que a gente aprende. Tudo tem a ver com Deus. A segunda coisa é que Daniel, ele tinha um compromisso com tudo aquilo que ele tinha aprendido desde criança, com a palavra de Deus. Ele tinha um compromisso, ele aprendeu a ter um compromisso com Deus. Assim como vocês estão aprendendo agora, desde crianças, a terem um compromisso com Deus. E Daniel, quando ele foi testado, ele decidiu. Eu vou repetir. Ele decidiu ser fiel a esse compromisso. E é isso que Deus espera da gente, que nas situações difíceis a gente decida ser fiel ao compromisso que nós temos com o nosso Deus. E claro, esse Deus ele vai nos livrar de situações que poderiam nos levar à morte. Essa é a segunda lição. E uma terceira lição? Uma terceira lição pode ser a seguinte. Olha só, na Babilônia, quando os jovens foram trazidos, o rei ofereceu a melhor comida, a melhor bebida, mas aqueles jovens decidiram não se contaminar. Claro, nós não vivemos mais na Babilônia, lá muitos e muitos e muitos anos atrás. Nós não vivemos mais lá. Mas a Babilônia ainda existe hoje. Só que a Babilônia não é mais um lugar. Mas a Babilônia são algumas propostas que a gente recebe. E a gente recebe essas propostas já desde pequeno. Sabe, quando a gente é levado a fazer alguma coisa errada, quando uma coisa parece sedutora, quando uma coisa parece divertida, quando uma coisa parece muito engraçada e a gente começa a fazer aquela coisa porque ela é divertida, porque ela é sedutora, porque ela é engraçada, mas aquelas coisas, elas acabam nos levando a desonrar o nosso compromisso com Deus. Então, quando isso acontece, é a Babilônia nos oferecendo os banquetes e os manjares dela, né? E nós precisamos, nessa situação, tomar uma decisão. E quando a gente toma essa decisão, a gente percebe que o nosso Deus, o nosso Deus, ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. É isso aí, criançada. Até mais, até uma próxima história. Fiquem com Deus, tá?